Olá, eu sou Ed, professor Eberton falando com vocês. Vamos lá de Geografia do sétimo ano, capítulo 5, diferentes paisagens e interesses na organização do campo, o espaço rural do mundo e do Brasil. Parte 1. Atividades econômicas do campo. Então a humanidade começou a se diferenciar dos outros animais quando, além da extração de recursos naturais da natureza, como a caça, a pesca e a coleta de frutos e outros tipos de plantas, ela começou a domesticar e cultivar animais e plantas. Então ela começou a domesticar animais, domesticar plantas e cultivar plantas, controlar o seu ciclo de vida, criando animais, controlando quanto os animais vão reproduzir, quantas plantas vão nascer, quantas sementes vão ser plantadas e onde vão ser plantadas, tomando conta delas para elas crescerem, se multiplicarem e assim também pegando esses recursos, como a carne dos animais e tudo que vem das plantas. Construir com a madeira, se alimentar dos seus frutos, raízes, tudo mais, para facilitar a sua sobrevivência. Então aí é o início da relação do homem com a natureza e com o campo. Esse início aí de passar do extrativismo para chegar na agricultura e si na pecuária. Certo, no Brasil teve, antes da invasão colonial, os nativos praticavam essas atividades para sobrevivência ou subsistência, ainda praticam até hoje. Os nativos que ainda restaram aqui no Brasil, não foram exterminados, ainda praticam essa atividade, extrativismo, agricultura e pecuária para sobrevivência, para subsistência, e não para o lucro ou o mercado. Que tem uma imagem aqui dos indígenas do Brasil realizando essas atividades. Então, as atividades do campo podem ser divididas em 3. Primeiro vem o extrativismo, retirar ou coletar recursos diretamente da natureza, sem interferir no seu, vamos dizer assim, no seu ciclo da vida. Então eu vou lá, retiro o açaí no meio da floresta como ele está, caço algum animal como ele está na natureza, como a sua carne, sem criar aquele animal para poder comer como se fizesse uma vaca com um porco. Pesca, pessoal, quase sempre a pesca é uma coleta, é um extrativismo. Você pesca com rede, pesca com anzol, mas também existem fazendas que fazem a piscicultura, que é a criação de peixes. Também existe a pecuária de peixes. A mineração, pessoal, no extrativismo, retirar o minério da natureza, pode ser um extrativismo, pode ser um rudimentar, como garimpo, mas também pode ser um industrial, que é o mais comum no Brasil. A agricultura, pessoal, é domesticar e controlar o ciclo da vida de plantas, seu nascimento, pode ser chamado de plantio, seu crescimento, cultivo, tomar conta, e a sua morte, que às vezes é a colheita. Às vezes você mata uma planta para fazer a colheita, como seria uma melancia ou uma hortaliça, como alface, mas às vezes você só retira o fruto, como uma macieira ou café, você retira o fruto e a planta continua viva. Então no ano que vem ela vai dar outros frutos para você retirar aquele recurso natural. Então extrativismo, retirar como está diretamente da natureza, e a agricultura você vai controlar, vai domesticar o ciclo da vida daquela planta. E por último temos a pecuária, que é criar e controlar o ciclo da vida de um animal, uma criação de animais. É comumente chamada de gado. Os mais comuns são o gado bovino, de bois e vacas, o suíno de porcos, o caprino de cabras e bodes, o equino de cavalos e éguas. Também temos o das aves, avino, também temos o bubalino, os búfalos, aqui no Pará, na região do Marajó, é praticada essa atividade pecuária. Certo? Então, na economia capitalista, as 3 atividades do campo compreendem o setor primário da economia, que é aquele que fornece a matéria-prima e gera menos lucro, porque os materiais eles têm pouca tecnologia investida neles, então são mais baratos para o mercado capitalista, por isso geram menos lucro. Então você praticar agricultura, pecuária, extrativismo, quando você vende esses produtos, geralmente para uma indústria, na verdade, você vai conseguir pouco lucro, são produtos baratos no mercado capitalista. Certo, aqui tem mais uma imagem de um homem praticando o extrativismo do açaí. Aqui a agricultura de hortaliças, o alface, e outras culturas ali atrás também. E por último a criação do gado bovino, vacas e bois aqui, sendo criadas para retirada do leite e a sua carne.
Então a palavra cultura significa cultivar, que também origina da palavra agricultura, né? Seria cultivar o agro, ou seja, o campo, as plantas, certo? Então cultivar o campo. Tudo está ligado às primeiras relações do homem com a natureza que gerou as primeiras culturas, né? Então essa questão de cultura humana, né? Como o homem se relaciona com a natureza, tudo está ligado na maneira que ele se relacionava com o seu meio, né? Então várias culturas vão se relacionar com vários tipos de paisagens diferentes, né? Florestas, campos, desertos, litorais, né? Então a própria palavra cultura vem da palavra cultivar, né? O seu meio ambiente, ou seu ambiente natural. Porém, o capitalismo transformou essas atividades em mercadoria, né? Que hoje tem mais como objetivo o lucro do que a alimentação, né? No Brasil se teve início com os portugueses, então, né, isso que se iniciou com uma relação homem-natureza para a sobrevivência, né, hoje virou o mercado, né? Então, o mais importante hoje é você plantar, criar animais, extrair recursos para vender do que para você sobreviver, né? Então, muitas pessoas nem sabem, né, cuidar de uma planta, criar um animal para comer, né, e muito menos retirar recursos naturais da natureza para uso próprio, sim, mais para vender. Aqui temos, pessoal, uma imagem, né, do cultivo da cana-de-açúcar no período colonial, né? Então foi essa a primeira grande produção, né, agrícola do Brasil para exportação, né? Então os portugueses chegaram ao Brasil, né, retiraram alguns recursos que eles acharam no momento como pau-brasil, né? Tanto que Brasil significa braseiro, significa fogo, né? Que era uma grande árvore que tinha madeira, que era avermelhada, que lembrava o fogo. Essa é a origem do nome do nosso país, Brasil, né? E depois de tirar esse pau-brasil, que foi quase totalmente devastado do litoral brasileiro, né, começou-se a plantar a cana-de-açúcar para vender o açúcar, não para ficar aqui no território brasileiro, mas sim para a Europa, para países vizinhos de Portugal, como Espanha, Inglaterra, Alemanha na época, né? Que na época nem todos já eram países, alguns ainda eram reinos. Certo? Então, os colonizadores portugueses, após extrair grandes quantidades de pau-brasil, estabeleceram os engenhos de cana-de-açúcar, grandes fazendas, para exportar pela primeira vez a produção agrícola do país. Depois foi o café, né, no período colonial mais avançado, e hoje é a soja, né? Hoje a soja é o carro-chefe da exportação agrícola do Brasil, né? Então as grandes e maiores terras do Brasil são plantadas a soja para vender para os países do norte, como os Estados Unidos, países europeus, asiáticos e tudo mais. Então, tanto a cana-de-açúcar quanto o café só já são exportadas, né? Então, quase nada fica do Brasil, a maior parte vai para outros países, para vender, não para alimentação. Então, com isso, as melhores e maiores terras do Brasil são destinadas à exportação, o lucro de poucos, né? Então, quem fica com esse grande lucro são os grandes latifundiários, aqueles caras que têm grandes terras, eles que ficam com esse lucro, né? E não a população em si. A população trabalha e fica com uma pequena parte com o seu salário, né? E quem consegue trabalhar, porque a maior parte hoje dessa agricultura é mecanizada e não alimentação do povo, né? Então, muitos países como o Brasil, né, que sua principal fonte de renda econômica é uma atividade agrícola que planta alimentação, né, cria animais para alimentar, as pessoas passam fome, né? Porque a maior parte vai para a venda e o lucro. Cultivo do café do período colonial. Aqui nós temos aqui uma imagem do cultivo, uma foto muito antiga do cultivo do café do período colonial do Brasil. Certo? Vamos continuar com essa história aqui da agricultura do Brasil. Como herança do período colonial, o Brasil ainda tem na sua economia baseada no modelo agroexportador, né? Então a principal produção de riqueza do Brasil vem dessa agricultura que exporta, né, produtos agrícolas. Tanto a agricultura quanto na pecuária. Os três setores da economia, o primário, que é a agropecuária e o extrativismo, né, o secundário da indústria e o terciário do comércio e serviços, o primário é o que gera menos riqueza, ou seja, é o mais barato, aquele que gera menos riqueza, né? Então seria interessante para o Brasil, né, não parar de fazer agricultura desse modo, né, que ela faz para exportar, mas sim criar tecnologias que deixassem esses produtos mais enriquecidos de tecnologia e ficassem mais caros para vender no mercado mundial, e assim aumentar o seu lucro. O PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, né, que é a soma de todas as riquezas do Brasil, tudo que ele vende, tudo que ele tem como riqueza, né, é baseado no setor primário, né, o campo, né? Então, grande parte do PIB do Brasil, que é a riqueza que ele tem, é baseado no setor primário, do campo, tanto na venda da soja,
A agricultura, a venda do gado bovino na pecuária e o ferro, principal minério vendido pelo Brasil no extrativismo mineral. Aqui temos o cultivo da soja hoje no Brasil, né, com grandes máquinas fazendo isso. Quase não dá para ver um ser humano ali, só 2 seres humanos, um em cada máquina. Então, apesar do Brasil ter paisagens naturais que favoreçam as atividades do campo, né, relevo plano, clima tropical, solos férteis, o país seria muito mais rico se aplicasse tecnologia na indústria desses cultivos. Né? A indústria agrícola também é outro tipo de indústria que podem vir do campo, né, e outros tipos de setores também industriais. A concentração de terra, o latifúndio, né, latifúndio é a grande propriedade de terra, muitas vezes não utilizada totalmente, né, tem grande parte dela que fica não sendo utilizada. E a monocultura, que é plantar só uma coisa, né? Então você consegue plantar só a cana-de-açúcar naquela terra, você planta só o café, você planta só a soja, isso é monocultura. Né? Você planta várias coisas como arroz, feijão, outras coisas mais que você pode plantar como a mandioca, né? Como os agricultores pequenos e menores familiares fazem no Brasil. Né? Aí você tem a policultura, certo? Também dificultam a distribuição da riqueza e o avanço da evolução da economia. Né? Então, se você concentra no latifúndio só a monocultura para exportar, né, você cria uma concentração de renda. Né? Então, a distribuição da riqueza fica quase nula. Né? Fica o dinheiro na mão de pouquíssimos fazendeiros. Certo? Isso também é ruim para a evolução da economia. Para um país evoluir economicamente falando, toda a população tem que ter acesso à riqueza. Né? Se uma pequena parte tiver essa riqueza e a grande parte não tiver, o país não consegue evoluir economicamente porque a desigualdade social é muito grande, como vai no Brasil. Certo? Então, pessoal, vamos encerrar aqui essa aula do 7º ano. Só que eu pedi para você fazer exercícios do livro dessa semana, certo? Fazer as atividades das páginas do livro, nosso livro dos dias de hoje, Geografia 7º ano, né? Página 98, 99, 100 e 101. Exceto a questão 6 da página 101 que não é para fazer. O resto tudo vocês podem fazer. Certo? A entrega, vocês vão acabar de realizar esses exercícios dia 18/5, onde vou postar a resolução para vocês corrigirem, certo? Esses exercícios que eu passei para vocês aqui nessa semana. Então, pessoal do 7º ano, obrigado e até a próxima. Faça exercício com vocês nessa semana agora também.